Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor. Estamos mais esta manhã aqui, de domingo, para estarmos compartilhando um pouco dos ensinamentos da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais e nessas últimas lições da Escola Bíblica Dominical, ainda nesse formato online, nós temos estudado o livro de David Blatt sobre a contracultura. O título do livro é Contracultura, um chamado compassivo para confrontar o mundo, em alguns aspectos que nós temos visto ao longo desses domingos. Já vimos que o Evangelho é a maior de todas as ofensas. Já vimos o Evangelho e a pobreza, o Evangelho e o aborto, o Evangelho e os órfãos e as viúvas. E hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da escravidão sexual, o Evangelho e a escravidão sexual. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos orar, vamos pedir a orientação de Deus para que o Senhor nos conduza nessa manhã de domingo. Oremos. Graças te damos, Pai, por mais esse dia que Tu nos concede, pela oportunidade, Pai, e a liberdade que temos de poder, Senhor Deus, estar compartilhando da Tua palavra, de estarmos, Senhor Deus, buscando na Tua palavra orientação para vivermos de uma maneira que Te agrade. Nós Te agradecemos, Pai, porque somos transformados por Ti, fomos transformados por Ti. E mesmo nesse mundo, Senhor, corrompido, cheio de pecado, nós temos, Senhor Deus, a oportunidade de viver um padrão conforme aquilo que Tu espera de cada um de nós. Abra os nossos corações, os nossos entendimentos, a fim de que nós possamos, Senhor Deus, viver realmente de uma maneira que Te agrade e possamos, Senhor Deus, impactar esse mundo e contribuir para a transformação do mesmo. Essas bênçãos nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos compartilhar um pouco a respeito do Evangelho e a escravidão sexual. A guerra às mulheres. É interessante nós pensarmos que vivemos num país como o Brasil, em que é certo, não é, é do conhecimento de todos, que por muitos anos nós vivemos sobre o regime de escravidão. Sabemos que os povos que foram encontrados aqui foram escravizados, sabemos que outros povos foram trazidos para cá, foram escravizados, mas isso parece uma realidade tão distante que talvez fosse um tema que não era para nós falarmos mais. Afinal de contas, a escravidão ela foi abolida, né? No século não é nem no passado, né? Que nós já estamos em 2021, 1888. Mas é triste nós pensarmos, nós reconhecermos que ainda vivemos, sim, muitas pessoas, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, que ainda vive sob regime de escravidão. E hoje nós vamos ver, ao longo da preparação desse estudo, fazendo pesquisas, nós nos deparamos com números que são assustadores, meus irmãos, assustadores. E o que nós vamos ver aqui hoje é o que nós precisamos fazer. Nós não podemos cruzar os braços diante de uma realidade tão triste, tão real, e tão triste, e às vezes tão próximas de nós. Quantas vezes nós não vemos nos noticiários pessoas que estão sendo resgatadas de lugares, de fazendas,
ou de casas, não é, que estão vivendo sob regime de escravidão. E não faz muito tempo que nós vimos isso acontecer com algumas mulheres, inclusive, aqui no nosso país, que viviam assim, sofrendo exploração por parte de famílias, por parte de pessoas que são bem abastadas, que teriam condições até de contratar um funcionário, empregados, pagar os direitos trabalhistas, mas, infelizmente, isso não aconteceu e, muitas vezes, isso não acontece. Mas nós vamos começar essa lição, esse estudo, contando uma história que é um pouco distante aqui de nós. É a história da menina Maliwa. Eu vou chamá-la assim. Maliwa é uma menina que nasceu no norte do Nepal, no alto das montanhas do Himalaia. É uma menina que vive numa realidade de extrema pobreza. Se a gente for pesquisar um pouco sobre o Nepal, a gente vai ver que lá é um lugar que realmente é muito pobre, uma região muito pobre. E Maliwa e sua família, ela vive com a sua mãe e mais 3 irmãos, numa aldeia, numa comunidade extremamente pobre. E um dia, quando essa menina tinha por volta de 9 anos de idade, chegou ali na sua aldeia um homem muito gentil, bem simpático, que foi conversar um pouco ali com a mãe da Maliwa. Ele observou aquela menina que estava trabalhando ali com a sua família, fazendo num tanque comunitário ali daquela região, e ele se apresentou para a mãe daquela menina e fez uma oferta, uma proposta para poder ajudar aquela família. E a proposta daquele homem foi de ajudar no sustento daquela família que não tinha mais, o pai já havia abandonado aquela mulher. E ele ofereceu uma oportunidade de trabalho para Maliwa, na cidade, que é uma cidade maior, ali próximo daquela aldeia. Mas ele disse que aquela menina ela teria oportunidade de viver de uma maneira mais digna, de viver de uma maneira mais humana, ia ter a oportunidade de repente, crescer e constituir uma família e também colaborar com o sustento da sua família. E a mãe daquela menina, uma mulher extremamente pobre, mas não menos amorosa pelos seus filhos, a princípio pensou que não queria de forma alguma se afastar, se separar da sua filha, ou queria que sua filha fosse viver longe dela. Mas aquele homem mostrou um outro lado, uma oportunidade para aquela menina melhorar de vida e também ajudar a melhorar a situação da sua família ali naquela pequena aldeia. E ele deu alguns dias para que a mãe pensasse, e depois de alguns dias ele voltou à aldeia, ofereceu um dinheiro, ali a moeda daquele local são as rúpias, e ele ofereceu 10 mil rúpias, que equivale a $100. $100 para uma situação dessa é quase nada, né? Embora o dólar, o real esteja desvalorizado, mas a gente sabe que $100 é quase nada, né? E ele ofereceu $100, 10 mil rúpias, era um início, era algo que, a princípio, ela teria a ideia do que seria a ajuda que ele poderia oferecer para aquela família. A mãe de Maliwa, ela via $100 ao longo de 6 meses.
10.000 rúpias era um dinheiro que ela conseguia angariar ao longo de 6 meses. Então, por mais difícil que fosse se afastar da sua família, ela viu ali uma oportunidade de melhorar a situação de todos os seus filhos e dela mesma. Não foi por falta de amor, meus irmãos, que aquela mãe concordou com aquele homem e conversou com a sua filha e fez com que a sua filha acompanhasse aquele homem para tentar melhorar a situação da sua família. E o compromisso que o homem assumiu com aquela mulher foi de colaborar com o sustento dela e da sua família, melhorar as condições da vida de Maliwa e também trazê-la de volta, uma vez por ano, para que ela visse a sua mãe e os seus irmãos. Infelizmente, meus irmãos, como nós podemos imaginar, nós que temos acesso à internet fácil, nós que somos instruídos e orientados, sabemos dos perigos do mundo, sabemos do coração do homem que é corrompido, que é mau, e vivemos numa situação, muitos de nós, que, por mais difícil que seja, nós temos condições e oportunidades que nós não estamos diante de uma situação que a gente precise entregar filhos ou alguma situação assim como essa mãe precisou entregar a sua filha. E a menina acompanhou aquele homem para a cidade, e quando chegou ali na cidade, ele ofereceu inicialmente comida, um local para ela dormir, que não era muito limpo, mas era um local que ela teria oportunidade de descansar daquela longa viagem ali da sua aldeia. E, no dia seguinte, trouxe roupas novas para ela, umas roupas bem diferentes e nada infantis, para que ela usasse. E logo depois, meus irmãos, aquele mesmo homem gentil que se apresentou àquela mãe, oferecendo uma nova situação de vida para a sua filha, ele começou a abusar sexualmente, estuprar a Maliwa ao longo de muitos meses. E muitas vezes, mais de uma vez por dia. Aquela menina começou a ser preparada para a prostituição. Aos 9 anos de idade, meus irmãos. Talvez você conheça crianças de 9 anos de idade. Talvez você tenha filhos e filhas com 9 anos, ou sobrinhos ou netos. E é triste, meus irmãos, nós pensarmos uma criança aos 9 anos, no extremo da sua inocência, porque as nossas crianças de 9 anos que vivem na cidade, que têm acesso à internet, muitas delas têm até um celular, elas sabem muitas coisas. A Maliwa não tinha acesso, meus irmãos, à internet. A Maliwa era uma menina muito pobre, que a única coisa que ela conhecia era o trabalho e o sofrimento com que ela e a sua família viviam. E aquela menina foi, ao longo de muitos meses, preparada por aquele gentil homem para a prostituição. E cada vez que ela inicialmente lutava contra aquela agressão que ela sofria todos os dias, aquele homem ameaçava voltar na aldeia e pegar a sua irmãzinha menor. Então, a Maliwa se submeteu, se subjugou a essa situação de exploração para tentar defender a ela mesma e a sua família. Infelizmente, meus irmãos, essa é uma realidade que existe muito. É na marca de milhares e milhões de crianças, de mulheres que são exploradas sexualmente no mundo. Muitas, meus irmãos, muitos. Meninas
que perdem a sua inocência, que são levadas de suas famílias, do meio das suas famílias, para viver sob uma exploração sexual, para serem exploradas sexualmente. E a Maliwa, ela, depois que aquele homem a preparou, ela atendia, numa noite movimentada, de 15 a 20 clientes naquela cidade ali em que ela estava. E aqueles homens encontravam ali a Maliwa, a pegavam, levavam para uma determinada cabine lá e exploravam sexualmente essa menina. E essa foi a vida que Maliwa levou. Essa história foi contada aqui no livro do David Blatt, e ele não nos fala como foi o fim dessa história da vida da Maliwa. Mas, por mais que a gente pense como será que teria sido o destino dessa menina, eu quero que os irmãos pensem que muitas meninas, existem muitas Maliwas no mundo todo e no Brasil. E que nós, como igreja, meus irmãos, precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos esquivar, nós não podemos fingir que isso não acontece. E nem podemos também fingir que isso não acontece perto de nós. Ao nosso lado, meus irmãos, muitas meninas, muitas crianças, muitas mulheres estão sendo exploradas sexualmente, e a pobreza não é mais somente esse o motivo. Nós vimos aqui a situação da Maliwa, que é uma situação de pobreza, mas a pobreza não é mais só esse motivo, infelizmente, né? Muitas outras razões têm levado meninas a se prostituir, mulheres a viverem uma situação de prostituição em que elas são exploradas sexualmente. Eu trouxe aqui algumas informações também a respeito de alguns dados que eu consegui encontrar a respeito da exploração sexual. Existe uma realidade, meus irmãos, no mundo, que é o tráfico de pessoas. Muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas são traficadas, são retiradas do meio da sua família, da sua comunidade, levadas para outros lugares e são exploradas de diversas maneiras. E uma das principais causas do tráfico internacional de pessoas é a exploração sexual. Grande parte dessas pessoas que são traficadas, elas são exploradas sexualmente. Aqui no Brasil, as vítimas, predominantemente, elas são do norte e nordeste do nosso país. Geralmente são meninas negras, meninas entre 13 e 30 anos, geralmente são mulheres também, existem meninos também que são traficados, mas a grande maioria são mulheres. E os estados com maior índice de locomoção de pessoas vítimas do tráfico, de acordo com a pesquisa sobre tráfico de mulheres realizada pelo PES-TRAF, são Goiás, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, muitas dessas meninas que são retiradas do norte, das regiões pobres ali do norte ou do nordeste, e de outras regiões do país, elas são levadas para esses grandes centros urbanos para serem exploradas sexualmente. O Brasil, meus irmãos, é um país muito bem visto aí no mundo, em muitos aspectos. Nós temos uma vasta, praias lindas, nós temos lugares belíssimos aqui no Brasil que atraem turistas do mundo inteiro para conhecer o nosso país.
nós temos muitos atrativos no turismo, mas, infelizmente, uma das coisas que tem contribuído muito para o turismo no nosso país é o turismo sexual. Muitos homens de vários países saem dos seus países para vir para cá, para o Brasil, para explorar mulheres brasileiras sexualmente, nesses grandes centros urbanos. Pasmem, saem dos seus países, gastando uma grande quantidade de dinheiro para vir para cá, para o país, para o nosso país, fazer sexo com as nossas mulheres, com as nossas meninas. De 2013 para cá, surgiram 3.350 sites em diversas línguas, associando o Brasil à pornografia ou vendendo o país como um bom destino para o turismo sexual. 3.350 sites. Um site ele já consegue atingir o mundo inteiro. Imagine essa quantidade de 3.350 sites que associam o Brasil, que vendem o turismo, vendem o sexo como um dos atrativos para atrair pessoas do mundo inteiro para o nosso país. Entre 2011 e 2012, o Ministério do Turismo ele já tinha conseguido tirar do ar 2.165 sites por esses motivos, porque são sites que vendem o sexo no nosso país. Mas, infelizmente, quando cresceu, cresceu muito mais. A quantidade de sites que fizeram conseguiu superar a quantidade que o Ministério do Turismo conseguiu retirar aí do ar. O tráfico sexual no mundo, meus irmãos, é uma realidade. A escravidão, que a gente pensava que fosse uma relíquia de séculos anteriores, é uma realidade no mundo e no Brasil. Nós temos aqui, meus irmãos, cerca de 25 milhões de pessoas, segundo o autor do livro, que vivem em escravidão atualmente. E muitos desses milhões de pessoas, elas são compradas e vendidas e exploradas sexualmente por meio da atividade de uma indústria que move milhões em dinheiro no mundo inteiro. A indústria do sexo é uma indústria que move muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Meus irmãos, diante dessa realidade triste, que a escravidão existe, que o tráfico de pessoas existe, que mulheres e meninas têm sido exploradas sexualmente, isso é uma realidade. O que você tem feito? O que nós temos feito? O que nós podemos fazer? Diante dessa realidade, qual é a nossa escolha? Cruzar os braços jamais, meus irmãos. Precisamos fazer alguma coisa. Mas a escravidão, meus irmãos, é um assunto muito complexo. Não é? A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 1888. Pelo menos foi a assinatura de um papel. Não é? Então, existem muitas outras coisas por trás desse documento da Lei Áurea, né? E muito tem sido feito desde então para que isso minimize, que isso acabe realmente. Existem, sim, muitas ações para que acabe a escravidão no Brasil. Mas, ainda assim, continua sendo um assunto muito complexo. Não existe, meus irmãos, respostas fáceis para as perguntas sobre a escravidão e nem soluções simples para essa questão, que é uma questão endêmica, que é uma questão que é do mundo inteiro. Porque envolve outros aspectos que, às vezes, fogem do controle ou fogem da nossa dificuldade de realmente a gente conseguir combater a escravidão.
Mas, por mais difícil que seja, uma coisa é certa. O Evangelho, ele é capaz de combater e de provocar mudanças profundas no coração das pessoas e erradicar a escravidão. Aqui, meus irmãos, nós não vamos falar de outras maneiras de se tentar combater a escravidão. Nós vamos falar numa perspectiva bíblica. Como o Evangelho pode contribuir para erradicar essa triste realidade. E que ele é o único que realmente pode contribuir para essa mudança. Então, o primeiro componente importante que nós devemos considerar é que o Evangelho ele começa com Deus. E Deus é o único que tem autoridade para reinar como mestre e senhor no universo. Lá em Salmos, capítulo 24, versículo 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Pertence a quem? Ao Senhor. O Senhor é que tem autoridade de dizer que é dono, é seu dono, ele é meu dono, ele é dono de cada um de nós. Eu, Mônica, como ser humana, eu não posso dizer que uma determinada pessoa me pertence. Por mais que eu tenha autoridade sobre essa pessoa, eu não posso dizer que ela me pertence. Porque nós estamos vendo que essa questão de pertencimento, ela só cabe ao Senhor, somente ao Senhor. Então, é o primeiro aspecto que nós precisamos considerar. As relações que são marcadas por autoridade, elas devem ser baseadas no amor e por uma cordial submissão a essa autoridade. Ninguém é dono de ninguém. O pai não é dono do filho, ele exerce autoridade sobre o filho, não é? O marido não é dono da esposa, ele tem a sua autoridade sobre a esposa, não é? São relações que embora sejam baseadas na autoridade, essa autoridade que Jesus fala é uma autoridade baseada no amor e no respeito à dignidade do outro. Por isso mesmo é que questão de propriedade e pertencimento, por excelência, elas são reservadas ao Senhor, que é o Deus a quem a todos nós pertencemos. Todos nós pertencemos a Ele. Um segundo aspecto, meus irmãos, que nós precisamos entender é que, só voltando aqui um pouco, não é? Lá em Efésios 6, 9, quando Paulo fala a respeito da escravidão, que era uma realidade ali no início, no primeiro século, ele fala do respeito que os homens, que o proprietário, né, o dono daquela pessoa, deveria ter para com a pessoa. Então, lá em Efésios, deixa eu ler aqui o texto para os irmãos que fica melhor. Efésios 6, o versículo 9 diz: E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, esse foi o ensino bíblico, meus irmãos. Não existe diferença, mesmo naquele contexto de escravidão ali da igreja primitiva, que a gente sabe que era uma realidade, Deus já ensinava que não havia acepção entre as pessoas, que o mesmo Deus, que era o Deus do Senhor, era o Deus também daquele servo, daquele escravo. Então, o segundo componente que nós precisamos considerar com relação ao Evangelho é que Deus é o Senhor de tudo e Ele criou todas as pessoas em todos os lugares à sua imagem e semelhança. A malíua, meus irmãos, ela não poderia ser explorada sexualmente
porque ela foi criada à imagem de Deus. Cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso nos dota de dignidade, nos dota não nos torna inferior a ninguém. Nenhum homem, nenhuma mulher é superior a outros homens ou mulheres. Nenhum homem ou mulher é inferior a outros homens e mulheres. Nós não podemos olhar para o outro com essa visão de que ele é menor do que eu, não é que ele é inferior a mim. Lá em Gênesis 1, 27, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Jó, ele deixa isso implícito no capítulo 31, versículo 15, quando ele diz que aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo, não foi o mesmo que nos formou no útero. Então, da mesma forma que Deus criou o servo no útero, Deus tinha criado também Jó ali no útero. É uma dignidade uniforme diante de Deus. Todos nós somos igualmente dignos diante de Deus. Todos nós temos dignidade, somos detentores de dignidade e precisamos ter essa dignidade respeitada. Não é? Gálatas 3, 28, Paulo também fala disso, quando ele diz que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, embora nós sejamos diferentes uns dos outros, todos temos a mesma dignidade diante de Deus, né? E estamos na mesma posição em Deus. Uma outra questão também que nós precisamos considerar é que Deus, ele denuncia e condena o abuso físico. Desde o princípio, lá no início, quando Deus estava apresentando para o seu povo a lei, dando aquelas primeiras orientações a respeito de como eles deveriam viver, lá em Êxodo, capítulo 21, o versículo 20, diz assim: se alguém ferir com bordão seu escravo ou sua escrava, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. O versículo 27 diz: e se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á e forro pelo seu dente. Ele vai se tornar livre. A lei também condenava o rapto de pessoas. No capítulo 21, versículo 16, diz: o que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. E Paulo também corrobora isso quando ele fala que a lei era para aqueles que era para os mentirosos, para os assassinos, lá em 1 Timóteo 1, versículo 10. E a lei também era para os raptores de homens. Então, meus irmãos, nós vemos que durante toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, essa prática de raptar, de traficar pessoas, de mantê-las sob escravidão, sobre regime de escravidão, de explorar o trabalho dessas pessoas de uma maneira que não dê a ela nenhum retorno, não pague pelo seu trabalho, uma situação realmente de exploração, Deus condenou em toda a sua palavra, porque não é algo que Deus concorda, é algo que realmente Deus condena. E se essa verdade bíblica ela fosse acolhida e obedecida lá pelos cristãos do início do século, muitas coisas não teriam acontecido. Mas, infelizmente, as pessoas se sentiram no direito de se sentir donos
de outro, donos de alguém que é semelhante a ele. Né? As Escrituras, meus irmãos, ela considera que qualquer forma de escravidão, tudo que diminui o valor e a dignidade do ser humano, é uma rebelião contra o senhorio de Deus. Porque nós vemos que Deus é o único que pode ser o proprietário de cada um de nós, porque nós pertencemos a Ele. Não é? Então, se alguém se diz dono de outro, se alguém explora a vida de outro, a dignidade do outro, esta pessoa ela está se rebelando, ela está querendo assumir o papel de Deus na vida desse outro. E, dessa forma, ela está violando a lei divina e negando o amor de Deus por todos nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. Muitas culturas no mundo, meus irmãos, elas não acreditam que Deus tenha criado todas as pessoas com a mesma dignidade. Nós estamos vendo agora, infelizmente, a realidade que está acontecendo ali no Afeganistão, né? Em que as pessoas estão tentando deixar aquele país, por conta daquela cultura ali que é estabelecida pelos talibãs, e que, principalmente mulheres, porque a elas é negado o valor. Elas são criaturas que são consideradas inferiores em relação aos homens. É um ser menor, é um ser sem importância. E interessante que eu estava vendo um pouco a respeito disso, não é? Vendo nos noticiários também, até uma juíza falando que para ela sair de casa, embora ela tomasse decisões muito importantes ali já há muito tempo, mas para ela ir num supermercado ou numa farmácia ou fazer alguma coisa fora de casa, ela pagava uma criança de 3, 4, 5 anos para poder acompanhá-la, porque era um menino. Ela não podia sair sozinha. E essa realidade que nós estamos vendo no Afeganistão, meus irmãos, é uma realidade de muitos, muitos lugares no mundo inteiro. Lugares em que não respeitam o outro, não vê a dignidade do outro pelo fato, muitas vezes, do outro ser mulher. E muitas mulheres estão sendo oprimidas, estão sendo desvalorizadas, porque elas são consideradas como um ser que é descartável, alguém que não tem importância. Eu me lembro que a Nayara, quando falou a respeito aqui do aborto, ela falou essa realidade na Ásia, não é? Na China, na Índia, se eu não me engano, em que, por conta do controle populacional lá, as famílias preferiam ficar com as meninas ou com os meninos, e aí abortavam quando descobria que aquela família estava aguardando ali, esperando, gerando uma menina, né? Então, isso, meus irmãos, mostra o quanto que a figura da mulher, em muitas culturas, ela é desvalorizada. Um outro exemplo também que o autor fala aqui é que o hinduísmo, porque muitas dessas culturas, elas são culturas muçulmanas, hindus, budistas, animistas, ateias. E o hinduísmo, por exemplo, ele valoriza o sexo, né? O sexo é uma forma de adorar a deusa do hindu, que é Shiva, e até mesmo para agradar a deusa Shiva e pacificar essa deusa e outros deuses, para uma forma de agradar essa deusa, muitas famílias entregam as suas filhas aos templos, aos 12 anos de idade, como uma oferta aos deuses para serem usadas para fins sexuais. Meninas que estão sendo entregues para fins sexuais por uma questão religiosa, em muitos lugares em que adota o hinduísmo como religião.
E centenas de milhares de meninas, elas são encontradas em muitas megacidades indianas, nos prostíbulos, sendo exploradas sexualmente, né? Então, Delhi, Calcutá, Mumbai, são grandes centros, grandes cidades da Índia, que a exploração sexual é muito comum nesses lugares. Então, meus irmãos, um outro aspecto também que nós precisamos considerar, nós falamos aqui a respeito às vezes relacionada até a uma questão cultural, a uma questão religiosa, como nós vimos, mas nós aqui do Brasil não temos essa realidade, não é? Nós somos uma nação dita cristã, o cristianismo aqui ainda é predominante. Então, no que isso aí pode se relacionar com aspectos de escravidão e exploração sexual aqui no nosso contexto brasileiro? Não só no Brasil, mas no mundo todo, uma das grandes formas de exploração sexual tem sido através da pornografia, que essa indústria da prostituição e da pornografia, elas estão muito entrelaçadas, elas estão muito vinculadas uma à outra. Então, as pessoas que se entregam à pornografia, que se submetem à pornografia, aquelas atrizes, os atores pornôs, né? Muitos deles, eles são explorados sexualmente. Eles estão ali fazendo aquela atividade da pornografia, mas eles não estão porque seja algo que eles tenham prazer, que eles adotem como estilo de vida, que eles queiram fazer porque foi uma escolha deles. Eles estão sendo explorados sexualmente. E isso, meus irmãos, não é algo que eu esteja inventando, não é? São resultados de pesquisas que mostram essa realidade. As pesquisas, elas mostram que mais da metade de homens e um número cada vez maior de mulheres, elas estão assistindo pornografia sistematicamente. Inclusive, infelizmente, nas nossas igrejas, meus irmãos. A pornografia, ela é um grave problema e ela está ligada com o tráfico sexual. Estudos mostram que 1/3 das vítimas do tráfico, elas, do tráfico em troca de sexo, ela é usado na produção de pornografia, 1/3 das vítimas. Então, muitas daquelas mulheres e homens que são vistos ali na pornografia, na indústria da pornografia, elas são resultado do tráfico e da exploração sexual como prostituição. Um outro dado importante que o autor trouxe é que 50% de cerca de 900 prostitutas em 9 países diferentes disseram que a produção de pornografia ela acontece durante as atividades de prostituição. Então, para a gente ver que uma coisa está muito ligada à outra. Muitos homens e mulheres eles têm cedido, têm se colocado nessa atividade, mas não por uma questão de ser uma escolha, não é? Como eu falei. Mas, realmente, eles estão sendo explorados sexualmente. E o mais triste, meus irmãos, é que essa indústria pornográfica ela é alimentada a partir do momento em que nós escolhemos ver aqueles vídeos, né? Então, se nós não vermos aqueles vídeos, nós não acessarmos os sites de pornografia, nós não vamos alimentar a indústria pornográfica. E vamos estar combatendo o tráfico e a exploração sexual. Infelizmente, muitos cristãos, muitos homens e mulheres que são crentes, eles estão se cedendo à pornografia
e estão assistindo esses vídeos com muita regularidade. E quanto mais pessoas assistem a pornografia, mais elas vão estar alimentando essa indústria e a exploração sexual. Então, meus irmãos, nós precisamos rever essas nossas práticas, precisamos repensar no que nós temos feito como cristãos, não achar que pelo fato de ser homem, eu tenho direito porque eu sou homem, então não tem problema. Não, mas não tem problema, eu estou lá dentro da minha casa, eu não estou nem tocando nessa mulher, eu não estou tocando nesse homem, eu não estou fazendo nada com relação a ele, eu não mandei ele fazer isso aí. Ele traz um prazer para mim, então eu vou ver aqui um pouco. Mas cada vez que você vê um site pornográfico, que você acessa esses sites, que você vê pornografia, você está, sim, colaborando para a exploração sexual de pessoas e está, sim, em pecado diante de Deus. Os estudos mostram, meus irmãos, que nas faculdades cristãs evangélicas, aproximadamente 80% dos alunos dessas faculdades já haviam visto pornografia na internet e mais de 60% viam toda semana. E isso, meus irmãos, é uma hipocrisia. Isso é um cristianismo um cristianismo falso. Uma pessoa que acessa um site pornográfico, que se diz um crente, que se diz regenerado, salvo, resgatado do sangue de Jesus, ele está precisando de conversão. Ele não é convertido verdadeiramente. Precisa rever esse seu comportamento, porque isso vai estar contribuindo para a exploração sexual de pessoas e vai estar negando a dignidade de homens e mulheres que foram feitos à imagem de Deus. Então, meus irmãos, o combate da escravidão por meio do Evangelho, primeiro se dá crendo no Evangelho, crendo que somente o Senhor, Ele tem autoridade sobre cada um de nós. Nós precisamos também combater a escravidão vivendo a verdade. Nós somos o espelho, o reflexo de Jesus. Cristo vive em nós. Então, as pessoas, quando nos olharem, elas têm que ver Cristo. E isso é inadmissível, a presença de Cristo com exploração sexual, não é? E nós precisamos proclamar o Evangelho, não é? Precisamos anunciar que esse tipo de comportamento de escravidão, ela não é algo que alegra o coração de Deus. Muito pelo contrário, é algo que Deus condena. É interessante, meus irmãos, a gente pensar como Deus ela toma a escravidão, que é fruto do pecado, e transforma numa imagem poderosa da sua salvação para o mundo, não é? Em Filipenses 2:7, diz que Jesus ele se esvaziou a si mesmo, ele assumiu a forma de escravo e se fez semelhante a nós, para que nós tivéssemos vida e nós tivéssemos salvação. Então, Deus transformou algo que é negativo, que é ruim, em algo que é positivo quando nós nos tornamos, quando Deus se fez escravo, se fez homem, para que nós tivéssemos vida. E o ensinamento, a essência do Evangelho é justamente essa. Não é explorar outro, mas é servir o outro. Marcos 10:45 fala que o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Se o próprio Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus, veio para servir, como é que eu posso me sentir na condição de dono e proprietário de outro, não é? Que é semelhante a mim? Então, o evangelho cristão, ele não descreve Deus como um ser que distribui uma lista de exigências para homens e mulheres executarem como escravos a fim de agradar e pacificá-lo. O evangelho descreve Deus como Senhor e diz que vai até nós, que se torna semelhante a nós,
através de Jesus Cristo para que nós tivéssemos vida. Então, meus irmãos, o que essas pessoas que vivem numa situação de escravidão, o que os traficantes de pessoas precisam, o que as pessoas que acessam sites pornográficos precisam, o que as pessoas que se utilizam da prostituição para satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, não é, precisam do Evangelho de Cristo. Nós precisamos do Evangelho. Por isso é que o Evangelho ele é transformador. E precisamos também desmistificar alguns comportamentos e algumas falas que nós vemos, às vezes, inclusive dentro de nossas igrejas, de que pelo fato de ser homem, nós temos o direito de termos determinados comportamentos em relação à mulher. O fato de ser homem, nós temos o direito de ter quantas mulheres nós quisermos e de se aproveitar de uma prática sexual até fora do casamento. Isso Deus condena. Nós precisamos desmistificar isso, meus irmãos. Homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus não se agrada desse tipo de comportamento, e nós precisamos realmente ter isso, desmistificar isso na nossa cabeça, na nossa cultura, inclusive nas nossas igrejas. Existe, meus irmãos, uma guerra contra o tráfico sexual. É uma guerra extremamente difícil, é uma realidade muito difícil de combater, mas o Evangelho é esperança para muitas dessas pessoas. Então, nós, como cristãos, nós não podemos ficar quietos e parados, mas nós precisamos, constrangidos pela palavra de Deus, entrar em ação através da oração, através da doação, através do nosso trabalho para combater e promover a libertação dessas pessoas através de Jesus Cristo. Então, quais são os passos para se contrapor à cultura? Não é? Primeiro, ore. Nós precisamos, meus irmãos, orar. Orar para que Deus intervenha, para que Deus resgate, para que pessoas sejam resgatadas desse mundo de exploração sexual no Brasil e no mundo. Precisamos abrir os olhos dos cristãos e das nossas igrejas. É muito válido, é muito bom nós termos um momento como esse, em que nós estamos falando de coisas, meus irmãos, de uma realidade que é próxima de nós e que às vezes a gente vê como um tabu e não quer falar, não quer comentar, porque não quer se falar sobre sexo, sobre exploração sexual nas igrejas. Mas nós é que precisamos ir ao mundo e fazer alguma coisa para mudar. Nós é que precisamos ser conscientes e conscientizar, a partir das nossas igrejas, a partir dos nossos jovens, de que a escravidão sexual é algo condenável diante de Deus e que nós precisamos combater essa realidade. Nós precisamos agir de forma prática também, meus irmãos, nos aprofundando sobre o tema, descobrindo o que leva os jovens à prostituição, o que faz com que famílias entreguem as suas meninas, crianças, assim como a Maliwa, não é, foi entregue ali no Nepal, aqui no Brasil também muitas famílias entregam para que essas crianças, essas meninas sejam exploradas sexualmente e que passam a vida sendo exploradas sexualmente. Então, nós precisamos nos aprofundar sobre o tema, ter mais momentos como esse em que nós possamos debater, conversar, conhecer a realidade na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, para que possamos, de alguma forma prática, intervir nisso aí. Precisamos, meus irmãos, apoiar ministérios que estão voltados para isso. Se nós olharmos os sites da Junta de Missões Nacionais, Mundiais, existem sim projetos que são realizados
no combate à exploração sexual de mulheres no Brasil e no mundo. É só nós darmos uma procurada, uma olhada e contribuir, procurar conhecer e contribuir financeiramente, apoiar com trabalho, com ações, com esses projetos. Nós precisamos, meus irmãos, também, para se contrapor à cultura, conscientizar as nossas igrejas e criar estratégias para ajudar essas pessoas que estão sendo exploradas sexualmente, de forma que nós possamos nos contrapor também a esse tráfico sexual. Nós precisamos também, meus irmãos, conhecer as políticas públicas que estão voltadas para o combate e exploração sexual. E não fazer como determinada autoridade no nosso país, há pouco tempo, falou que quem quisesse vir para o Brasil fazer sexo, que aqui tinha mulheres e podia vir sim à vontade. Nós precisamos combater o tráfico sexual, precisamos acabar com essa realidade de que o nosso país é um país que recebe homens para o turismo sexual. Precisamos fazer com que as pessoas, o Brasil seja identificado de outras formas, tantas coisas belas que nós temos aqui, e não atrair pessoas para o turismo sexual. Então, meus irmãos, a partir do entendimento de que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, a partir da compreensão de que nós somos, podemos sim ser livres, que Deus, Ele livra o pobre e o necessitado, livra das mãos dos ímpios, a partir do entendimento de que Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta indignação todos os dias, nós precisamos entender que o Evangelho é a resposta para muitos dos problemas que nós vemos nesse mundo, inclusive o problema da escravidão sexual, da exploração sexual de mulheres no Brasil e no mundo. Amém, meus irmãos? Então, nosso desejo é que cada dia nós possamos estar mais e mais conscientes dessas realidades e possamos estar orando e agindo, colocar as mãos no arado, agir de maneira que essa realidade seja transformada. Amém?